Olá, pessoal. Fala, fera. E aí, como é que tá? Tudo bem? Espero que sim. Prazer, sou o professor Jefferson Douglas, professor da Rede SESI, da unidade de Araripina. Prazer imenso, satisfação imensa estar fazendo parte desse projeto do SESI. Prepara SESI. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, onde a nossa prática de vida ela mudou e as tecnologias estão cada vez mais presentes na nossa vida, no nosso trabalho e também no nosso processo educacional. Em meio também a essa loucura, a essa ansiedade, né? Você jovem que está apreensivo com o teu vestibular, que está apreensivo com a tua aprovação na universidade, o SESI, pensando nisso, vai caminhar de mãos dadas contigo nesse processo para te ajudar na tua aprovação. Então, espero que nós juntos possamos trilhar esse caminho até a tua aprovação, até a tua tão sonhada vaga na universidade, tá ok? Então, pessoal, aproveita bastante essa aula, faz a tua revisão, revisa todos os conteúdos direitinho e vamos lá, vamos para cima que a aprovação é só questão de tempo. Cuida. Então, acompanha aqui comigo na tela, pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Hoje, nós iremos tratar sobre geometria analítica, onde os conteúdos que abordaremos hoje serão especificamente um pouquinho falar sobre distância entre dois pontos, ponto médio, condição de alinhamento entre três pontos, a equação reduzida da reta, a equação geral da reta e fazer alguns exercícios. Então, vamos lá, simbora. Primeiro, distância entre dois pontos. Então, pessoal, eu vou ter aqui um ponto A qualquer e um ponto B, ok? E aí eu vou ter esses dois pontos aqui no eixo cartesiano. Então, eu já te convido, se for o caso, está com dificuldade ainda em plano cartesiano, dá uma pausazinha no vídeo, dá uma revisada nesse assunto e volta para cá para a gente continuar. Então, pessoal, tenho aqui o ponto A e o ponto B, e aí tu já sabe que o eixo cartesiano vai te falar de gráfico, e quando a gente fala de pontos em um gráfico, nós estamos falando de pares ordenados, onde, na verdade, nós estamos falando, fera, da localização, é do local nesse eixo, nesse plano cartesiano, nesse meu objeto aqui de estudo, é o local onde esse ponto se encontra. E ele tem coordenadas, essas coordenadas te ajudam justamente a localizar onde esse ponto vai estar. E essas coordenadas são um valor para esse ponto atribuído a x e um valor atribuído a y. Então, se nós falarmos do ponto B, ele tem coordenadas em x, que eu chamo de xb, e tem coordenadas em y, que eu chamo de yb. Então, é a localização do ponto B. Se falarmos do ponto A, fera, o ponto A, ele tem também coordenadas, que é a localização dele. Ou seja, um valor, ao ponto A nós temos um valor associado no eixo x, no eixo horizontal, e temos um valor associado aqui no eixo vertical, no eixo y. Então, para ele, eu tenho as coordenadas XA e XB. Tranquilo? Fácil demais, né? Então, nós podemos desenvolver isso aqui da seguinte forma, pessoal. Eu quero a distância entre dois pontos. E aí, entenda, quando ele fala de distância, é a menor distância possível. E você já sabe, já está esperto, já acompanha comigo aqui, que a menor distância entre esses dois pontos é uma reta. E eu vou chamar essa reta de D de A até B, que é a distância de A até B. Então, é isso que eu vou querer saber aqui, pessoal. Bom, como é que eu vou saber qual é essa distância? É simples. Observa que nós podemos fazer a projeção dessa reta. Então, nós podemos fazer uma projeção ortogonal aqui. A projeção no eixo Y e a projeção, perdão, no eixo X. Podemos projetar isso aqui. Logo, a sombra, entendamos assim, mais ou menos, né? De forma análoga, vai estar projetada aqui, ó, como sendo esse comprimentozinho aqui, tá ok? E a sombra no eixo Y, né, entendemos de forma análoga assim, vai estar aqui, ó. E eu posso transladar esse ponto aqui para qualquer lugar. Por quê? Transladando essa projeção, vem parar aqui, ó. Transladando essa projeção, ela vem parar bem aqui.
Logo, tu observa que tu conseguiu formar uma figurazinha geométrica bastante conhecida, que é um triângulozinho retângulo, e é muito fácil de calcular essa distância em um triângulo retângulo. Tu já observou que essa distância aqui, ela corresponde à hipotenusa. Exatamente, ela corresponde à hipotenusa. Fácil demais de calcular isso aqui. Porque o quadrado da hipotenusa, que é d de A a B, é igual à soma do quadrado dos catetos. E quem são os catetos? Olha, é esse lado aqui e esse lado aqui. E quais são os valores? Professor, e agora? Não estou compreendendo. Quais são esses valores? É muito fácil. Concordam comigo que esse valorzinho aqui é tudo isso, ok? Menos isso aqui. Então, se eu fizer essa diferençazinha aqui, ó, eu vou ter justamente essa distância que eu estou procurando. Logo, essa distância aqui, ó, esse cateto aqui, que vai ser o meu cateto, vai ser um dos catetos do meu triângulo, ele vai ser esse ponto aqui menos esse aqui. Ou seja, YB menos YA. Ok, ó, é o todo menos essa partezinha aqui. Então, achei um dos catetos. Para esse aqui, eu vou pensar a mesma coisa, pessoal. Ó, mesma coisinha que a gente faz aqui. Então, ó, esse lado ali é essa distância todinha menos essa daqui, ó. Ok, ó? E aí vai ser exatamente o que eu estou procurando. Então, é esse ponto aqui, que eu chamo de XP, menos isso aqui, que eu chamo de XA. Logo, eu encontrei os dois catetos do meu triângulo. Basta substituir aqui. Moleza, fácil demais isso aqui, ó. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? X de B menos x de A elevado ao quadrado mais y de B menos y de A também elevado ao quadrado. Tranquilo? E aqui, pessoal, tu sabe que se está elevado ao quadrado, eu posso extrair a raiz disso aqui. Logo, eu tenho que d de A até B, a distância entre os pontos A e B, é nada mais, nada menos que a raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Raiz quadrada, pessoal, de tudo isso aqui. XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA também ao quadrado, que é exatamente igual a essa equaçãozinha aqui, que é a equação que nós utilizamos para calcular a distância entre dois pontos quaisquer, tranquilo? Então, continua comigo para um exemplo para ficar entendido. Calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo que suas coordenadas são, então aqui eu tenho as coordenadas x de A e y de A. Aqui eu tenho as coordenadas x de B e y de B. Tranquilo? E aí é fácil de calcular isso aqui. Ele quer saber a distância entre os pontos A e B. Então, a distância de A até B é a raiz quadrada de x de B menos x de A. Então, ó, menos 5 menos x de A menos 2 ao quadrado, mais x do B, menos 5 menos, perdão, y de B, tá? Y de B, menos 2, né? Menos o y de A, que é o 5, também ao quadrado. Logo, a distância de A até B é igual a raiz quadrada
menos 5 menos 2 é menos 7. Menos 7 ao quadrado é 49. Menos 2 menos 5 é menos 7. Menos 7 ao quadrado é 49. Isso mesmo, pessoal. Então, a distância de A até B é igual à raiz quadrada de 49 mais 49, que é raiz quadrada de 98. Ok? Só isso aqui. Então, isso aqui vai dar um valor aproximadamente 10, tá? Não é 10, mas é um valor bem próximo aí de 10, tranquilo? Agora a gente vai falar sobre o ponto médio. O que é o ponto médio? Então, se eu tiver um ponto A e um ponto B, que tem coordenadas, claro, do ponto A, XA e XB, e um ponto, perdão, XA e YA, né? YA. Eu vou ter aqui as coordenadas do ponto B, que aqui sim, YB e XB, perdão, e YB, tá? Bom, se eu tiver aqui dois pontos, ok? E eu quiser dividir eles no meio, eu posso traçar um ponto M aqui, dividindo esse segmento aqui no meio, ó, dois lados iguais, tá? Esse ponto M também tem coordenadas. Tem coordenadas X e Y. Okay? Tem aí o coordenado X e Y. Eu quero saber justamente quais são as coordenadas dele. Se são as coordenadas do ponto médio, então é as médias das coordenadas. Então basta fazer a média de cada uma das coordenadas. Eu tenho a média, eu tenho a coordenada do ponto M. Tranquilo? Seja a média de cada coordenada. Qual é a média da coordenada A e B? Então, eu tenho o seguinte. Eu posso ter que essa média, ela vai ser a média dos x. Okay? Eu quero x do M, x do ponto médio. Então, é a média dos x. X de quem? X de A mais x de B dividido por 2. Então, ó, é a média dos x que eu quero. E o y do ponto médio, ele é igual à média dos y. Ó. Y de A mais y de B, tudo isso dividido por 2. Então, é a média aritméticazinha das coordenadas, e aí nós obtemos as coordenadas do ponto M tranquilamente. Vamos dar um exemplo aqui para isso ficar mais claro. Sejam A 1 e 3 e C 4 e 1, perdão, aqui seria B, né? B 4 e 1, dê as coordenadas do ponto médio de AB. Então, eu quero as coordenadas do ponto médio, que eu vou chamar esse ponto médio de P. Ele vai ter coordenadas X e Y, tranquilo? Ele vai ter essas coordenadazinhas aí. É isso que eu vou procurar, é isso que eu vou calcular. Bom, então, eu sei que o X do ponto médio, ele é igual à média dos X, ó, 1 mais 4, dividido por 2. 1 mais 4 é 5, vai ficar 5 sobre 2, tá? Então, já encontrei o valor do x do ponto médio. E o y do ponto médio também é bem facinho, pessoal. Y do ponto médio é a média dos y. 3 mais 1 dividido por 2. Logo, o y do ponto médio, 3 mais 1, 4, dividido por 2, é 2. Então, x do ponto médio, 5 sobre 2, y do ponto médio, 2. Logo, eu achei as coordenadas do ponto P, que é 5 sobre 2 e o 2. Tranquilo, moleza, bem fácil, né? Bem tranquilo da gente observar isso aí. Chegando agora em condição de alinhamento entre três pontos. Então, se eu tiver aqui um ponto A, um ponto B, ok? E aí esse ponto A e esse ponto B vão ter coordenadas, que eu vou ter ponto A, um ponto B e um ponto C. Eles vão ter coordenadas x de A e y de A, x de B e y de B. E aqui eu vou ter as coordenadas x de C e y de C, ok? As coordenadas desses pontos. Então, eles vão estar alinhados
Quando eles estiverem na mesma reta, quando eles forem colineares, eles estiverem alinhados, ok? Isso vai acontecer quando eles estiverem na mesma reta. E a condição para que isso aconteça, pessoal, é que o resultado desse determinante, que ele é montado justamente com as coordenadas desses 3 pontos, onde a terceira coluna aqui é a sequência de uns, quando esse determinante ele for igual a zero, quando o resultado desse determinante for igual a zero, nós vamos ter esses pontozinhos alinhados. Então, é só calcular determinante. Dica: tá com dúvida em determinante? Dá uma pausa, dá uma revisadazinha no conteúdo de determinantes, ok? Aprende a calcular determinantes, aplicando a regra de Sarros, por exemplo, e aí volta para o vídeo para a gente dar continuidade, beleza? Então, continuando, pessoal. Aqui eu poderia aplicar a regra de Sartre tranquilamente, só que a gente pode fazer de uma forma melhor, a gente pode fazer de uma forma mais rápida, mais prática e mais intuitiva. Vamos para um exemplo que a gente vai entender. Verifique se 6 e 5, 3 e 4, menos 3 e 2, são três coordenadas de 3 pontos, são lineares. Ele quer saber se o ponto A, o ponto B e o ponto C, eles estão alinhados. Qual é a condição? O que é que precisa para que esses pontos estejam alinhados? Que o determinante formado com as coordenadas desses pontos seja igual a zero. E observa como é que a gente vai montar isso aqui, pessoal. A gente vai montar isso aqui de uma forma bem tranquila, bem intuitiva. Repete todas as coordenadas, uma abaixo da outra. Então, as coordenadas que eu tenho é 6 e 5, tá? 3 e 4, vai colocando uma abaixo da outra. Menos 3 e 2. Tranquilo? Agora faz o seguinte. Repete a primeira. 6 e 5. Beleza? Pronto. Agora a gente faz o seguinte, pessoal. Vamos multiplicar as diagonais, ó. Tenho essa diagonal, tenho essa diagonal e tenho essa aqui. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 2, 6. Menos 3 vezes 5, menos 15. Tranquilo? Agora a gente faz a mesma coisa aqui do outro lado. Ó. Essa diagonal, essa e essa. Acompanha comigo. 3 vezes 5, tenho 15. 4 vezes menos 3, menos 12. 2 vezes 6, 12. Tranquilo? Agora a gente faz o seguinte, pessoal. Soma esses termos desse lado e soma desse lado aqui, tá? Soma aqui e soma aqui. 24 mais 6 é 30. 30 menos 15, 15. 12 menos 12, você já sabe que isso aqui é zero. Então, sobrou quem? Sobrou 15. Para calcular determinante D, a gente faz o seguinte. O valor da esquerda menos o valor da direita, beleza? Então, o valor que a gente tiver aqui na esquerda menos o valor da direita. Logo, D é igual a 15 da direita menos o da esquerda, 15. Logo, D igual a zero. D igual a zero, pessoal, matamos a questão. Ó. Zero. Determinante igual a zero, nós temos que os pontos, sim, eles são colineares. Pode responder sem medo. Jefferson, eu posso fazer esse processo aqui? Pode. Você vai colocar aqui ó, o x do A, o x do B, o x do C, o y do A, o y do B, o y do C. Colocar um aqui, aplicar a regra de Sarrus, repetindo aqui a coluna, e você vai ter o mesmo resultado. Porém, aqui está bem mais prático, bem mais fácil, principalmente na hora do vestibular, na hora de resolver algumas questões, vai facilitar bastante a tua vida, tá? Tranquilo? Então, continuando, pessoal, vamos falar agora da equação reduzida da reta. O que seria essa equação reduzida da reta? A equação reduzida da reta, ela tem o seguinte formato, que y é igual a m de x mais n. Pessoal, isso é uma equaçãozinha, é uma função do primeiro grau? É uma função do primeiro grau, porque nós estamos falando aqui ó, de uma retazinha no eixo cartesiano, então daria como uma funçãozinha aqui do primeiro grau tranquilamente, ok? Onde nós temos alguns termos aqui. Quais são esses termos?
X e Y vão ser números, vão estar associados aqui à minha função, ok? N, nós chamamos ele de coeficiente angular. Ok? E N nós chamamos de coeficiente linear. Onde nós também podemos entender o seguinte, pessoal, que esse coeficiente angular, está relacionado à inclinação, ele está relacionado a esse ângulozinho aqui, tá? E que N é o coeficiente linear, N vai ser a intersecção da reta com o eixo Y. Então, N, nós dizemos que é a intersecção da reta com o eixo Y. Então, guarda essa primeira observaçãozinha. A segunda observaçãozinha, pessoal, é com relação a M. M, ele está relacionado a esse ângulozinho aqui, ó. E esse ângulo aqui, nós podemos relacionar ele a uma tangente, onde será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aqui, ó, tá deduzidozinho para vocês como é que fica isso aqui. M, nós podemos dizer que é igual à tangente desse ângulozinho formado aqui. E esse pontozinho aqui, ó, da intersecção da reta com o eixo Y, nós chamamos isso aqui de N, tá? Você aprendeu isso aqui como se fosse o B lá da tua funçãozinha afim, tranquilo? Que é muito fácil, muito intuitivo. Determine a equação reduzida da reta. Então, eu tenho a seguinte configuração, pessoal. E ele pede que eu determine a equação reduzida dessa retazinha aqui. Isso aqui vai ser muito fácil, isso aqui vai ser muito tranquilo a gente fazer. Como é que vai ser? Ele já nos disse qual é o ângulo, ele já nos deu o ponto aqui de intersecção, então tá bem facinho de resolver. Então eu tenho que fazer isso aqui, ó, y de m igual a m de x mais n. Ok? Então o que eu tenho que fazer é resolver isso aqui. Eu sei que M é o ponto onde a reta intersecta o eixo Y, e o eixo Y aqui o eixo X. Então, minha reta está intersectando aqui, ó, em menos 1. Logo, eu encontro que N é menos 1. Bem fácil de ver isso aqui. M é a minha tangente, tá, pessoal? Então, M vai ser a minha tangente. Então, M é a tangente do ângulo. Qual é o ângulo? 30 graus. Ângulo notável, a tangente você já sabe. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Fácil, né? Ângulo notável tem que lembrar. Raiz de 3 sobre 3. E n é menos 1. Logo, y é igual a m. M é a tangente do ângulo, ou seja, m é a raiz de 3 sobre 3 mais n, que é menos 1, sinais diferentes vai ficar negativo, n ficar menos 1 aqui. Tranquilo, somente isso, fácil demais. Equação geral da reta. Então, pessoal, para determinar a equação geral da reta, nós temos o seguinte. Imaginemos o ponto B e o ponto A, pertencentes à reta R, que tem coordenadas x e y, né? A, x e a, y de A, B, x de B e y de B. E nós temos aqui o ponto P, que é o ponto médio, né? Perdão, que é um ponto entre A e B, e aí nós obedecemos o seguinte termo: se esses pontos estiverem alinhados, então esse determinante ele tem que estar igual a zero, a condição de alinhamento entre três pontos, ok? Porque eu afirmo que A, B e P eles estão alinhados, eles pertencem à mesma reta. Se eles pertencem à mesma reta, a minha equação vai estar associada a esses três pontos aqui. Logo, se esse determinante for igual a zero, nós temos essa relaçãozinha aqui, que nós chamamos ela de equação geral da reta.
A toda reta, pessoal, que é uma sucessão de pontos consecutivos, a cada reta nós podemos associar uma equação. Essa equação pode ser geral, pode ser reduzida, dependendo do formato e dependendo do que a gente está procurando, ok? Bom, aí ele pede para a gente obter a equação geral da reta, que passa pelos pontos n e menos 1, e 1 e 3. Aqui é o ponto A e aqui o ponto B. A gente imagina esses pontos assim, e o ponto A e aqui o ponto B. Eles têm que estar alinhados. Utilizando a condição de alinhamento dos 3 pontos, insiro aqui um terceiro ponto P. Esse ponto P, ele vai ter coordenadas x e y. Aplicando a mesma propriedadezinha, pessoal, para a condição de alinhamento de 3 pontos, a gente pode chegar ao seguinte, que esses 3 pontos estarão alinhados se o determinante ele for igual a zero. É para cá. Se o determinante for igual a zero, nós temos a equação geral da reta, ou seja, os 3 pontos estarão sim alinhados. Então, a gente consegue fazer isso, pessoal, aplicando aquela mesma relaçãozinha que a gente viu agora há pouco. Ó. Escreve todos os termos, um abaixo do outro, 2 e menos 1. Vamos começar pelo ponto P. Vou colocar aqui x e y, tá? 2 e menos 1, 1 e 3. E aí, lembrando, a gente repete aqui embaixo primeiro, ó, x e y, tá? E aí, após isso, o que é que a gente faz? Após isso, a gente calcula aqui as diagonaisinhas, né? Então, ó, desse lado aqui, x vezes 1 menos 1 é menos x, 2 vezes 3 é 6, e 1 vezes y é y. Desse outro lado aqui agora, y vezes 2, 2y, 1 vezes menos 1 é menos 1, e 3 vezes x é 3x. E aí lembra, soma isso aqui, ou então no caso não vai ter termo semelhante, a gente vai apenas organizar, menos x mais 6 mais y, e aqui organiza desse lado também, 2y menos 1 mais 3x. Lembra que o meu determinante ele tem que ser igual a zero. E que esse determinante, ele é igual o valor da direita menos o valor da esquerda, tá? O valor da direita menos o valor da esquerda. Por consequência, nós fazemos o seguinte, ó, menos x mais 6 mais y menos tudo isso aqui, ó. Okay? Menos tudo isso aqui. Então, vai trocar o sinal de todo mundo. Menos 2y mais 1, sinais iguais vai ficar positivo, menos 3x. Logo, nós temos, juntando aqui os termos semelhantes, eu vou ter menos x, tudo isso aqui, lembrando que tudo isso é igual a zero. Condição aqui de alinhamento dos 3 pontos. Eu vou ter aqui menos x, menos 3x, mais y, menos 2y, mais 1, mais 6, tudo isso é igual a zero. Organizando, menos x menos 3x fica menos 4x. Y menos 2y fica menos y. 1 mais 6, 7. Tudo isso igual a zero. Posso multiplicar aqui por menos 1 para ficar com esse valorzinho positivo. Fico com 4x mais y menos 7 é igual a zero. Está aí a equação geral da nossa reta, ok? Para finalizar, pessoal, vamos para duas questõezinhas aqui. Primeira questãozinha do Enem 2016, falando sobre coeficiente angular. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o projétil A quando este alcançar a sua altura máxima. Okay? Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea.
O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Então, um dos projéteis, ó, vai realizar essa parábolazinha aqui. Se a gente observar aqui na legenda, o que realiza a parábola é o projétil A, e o B é esse que supostamente vai descrever uma reta. Retornando aqui o que a questão nos diz. Okay? Diz que o objetivo do projeto B, o objetivo do projétil B é interceptar o projétil A quando o A estiver na sua altura máxima, ou seja, quando o A estiver aqui, ó. Concluindo aqui, com base nessas informações, observou, se você já observou também, que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado, ou seja, para que o objetivo fosse cumprido. B teria que passar bem aqui, ó. O objetivo é que B ele passe aqui, ó. Okay? Esse é o objetivo, mas ele não cumpriu, ele passou aqui. Logo, o que a gente vai concluir? Que a questão nos diz: para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória B deverá. O que deverá acontecer com o coeficiente angular? Lembra que o coeficiente angular é m, e que m é a tangente do ângulo. Que ângulo? Esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar nesse caso de θ. Então, vamos primeiro encontrar essa tangente aqui, ó. Eu posso pegar aqui, ó, esses pontos aqui. Por exemplo, poderia ser esse ponto, e aí eu teria a projeçãozinha, teria aqui um triângulozinho retângulo, onde a tangente desse ângulo é o cateto oposto, esse lado aqui, ó. Então, a tangente de θ é o cateto oposto, que é esse lado aqui, ó, que vale 12. Dividido pelo cateto adjacente, que é esse ladozinho aqui, ó, o catetinho que está aqui abaixo, que vale 6. Logo, a tangente de θ vale 12 sobre 6, vale 2. Ok? Bom, até aí tudo bem. Só que ele não cumpriu o objetivo. O objetivo é que ele descrevesse, na verdade, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de beta. Ok? Então, esse ângulo beta ele também tem uma tangente. Nós podemos calcular a tangente e fazer a relação entre as tangentes desses ângulos. Então, a tangente de beta vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, podemos pegar aqui, ó, por exemplo, esses pontos aqui, ó. Pegar esse ponto aqui, eu vou ter o cateto oposto sendo igual a 16, e eu vou ter o cateto adjacente sendo igual a 4. Logo, a tangente de beta igual a 16 dividido por 4, que é igual a 4. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. O valor da tangente, para que o objetivo aconteça, ele tem que aumentar, ok? Então, já esquece isso aqui, ó, tem que aumentar. E ele tem que aumentar de 2 para 4, tem que aumentar exatamente 2 unidades. Então, pode marcar o item C de coisa fácil, beleza? Mais uma questãozinha para a gente finalizar aqui, pessoal. Qual a medida da área do triângulo formado no primeiro quadrante? Esse triângulozinho aqui, ó. Ok? Vou saber a área desse triângulozinho aqui. Formado aqui no primeiro quadrante do meu eixo cartesiano. Entre a reta, o ângulo que está entre essa retazinha aqui, e os eixos das abscissas ordenadas, ou seja, o triângulo que está aqui, ó, localizado exatamente aqui, nessa areazinha que eu acabei de pintar. Ok? Bom, aqui ele diz que é uma reta. Se isso aqui é uma reta, ela tem uma equação. Tranquilo? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir essa equação para saber quais são esses pontos aqui, ó. Eu preciso desses pontos aqui em x e em y, porque eles vão dizer exatamente o que eu preciso. Eu quero calcular a área do triângulo. A área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Então, preciso saber desse valor aqui, que vai ser a base do meu triângulo, e preciso saber desse valor aqui, que vai ser a altura do meu triângulo. Professor, como é que eu vou saber isso? Ó, vamos pensar nessa equaçãozinha aqui e melhorar a aparência dela. X
sobre 2 mais y sobre 3, tudo isso é igual a 1. Tem o x e tem o y aqui, então é a equação dessa minha retazinha aqui. Certo? Eu vou isolar o y, ok? Vamos lá. Então fica y sobre 3 é igual a 1. X sobre 2 está somando, vai passar subtraindo. Y sobre 3. Y está 3 está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, 3 vezes 1 é 3. 3 vezes x sobre 2 é menos 3x sobre 2. 3 vezes menos x sobre 2 é menos 3x sobre 2, né? Menos 3x sobre 2. Se quiser melhorar isso aqui, eu posso escrever que y é igual a menos 3x sobre 2 mais o 3. A partir daqui, pessoal, eu consigo tranquilamente encontrar quais são esses pontos aqui, ó. 3, já manja, já sabe que isso aqui é o N. Então, esse ponto aqui vale 3, porque N é exatamente onde a reta vai intersectar o eixo Y. Então, já sabe que ali vale 3. Para calcular isso aqui, nós podemos calcular os zeros dessa função. Posso, por exemplo, ó, esse ponto aqui, pessoal, é um ponto de coordenadas. Quais coordenadas? X e 0, ó. Tá aqui, ó, em cima do eixo X. Então, o Y dele é 0. Então, ele tem coordenadas X e 0. Logo, eu vou encontrar o X quando o Y for 0. Então, aqui a gente substitui, ó. 0 é igual a menos 3x sobre 2 mais o 3. Tranquilo? Então, ó, tá somando, passa subtraindo. Menos 3 é igual a menos 3x sobre 2. Está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes menos 3. Está multiplicando, passa dividindo. Dividido por menos 3. Tudo isso é igual a x. Simplifica aqui, eu tenho que x é igual a 2. Então, já achei esse valor aqui, que é 2. Essa coordenada aqui vale 2 e 0. Agora, eu consigo tranquilamente calcular a área. A área é a base, 2, vezes a altura, 3, 6, dividido por 2. A área é exatamente igual a 3. Pode marcar aqui o item C de coisa fácil, moleza, tá ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é essa. Espero que tenham gostado. Se gostou, né? Continua os estudos, continua revisando e até o nosso próximo encontro. Boa sorte, se cuida, né? Se previna do Covid-19. Tchau, tchau.